Comprou brinquedos para seus filhos e o seu cachorro já quer destruir? Seu cachorro não se interessa mais pelos brinquedos dele e só quer pegar os brinquedos do seu filho ou as coisas pela casa? Isso é muito comum. E por que isso acontece? Meu nome é Juliano Sanches, eu sou treinador e comportamentalista canino e eu quero falar um pouquinho sobre o porquê isso acontece. Vamos voltar um pouco no tempo e pensar naquele cachorro que ficava mais no quintal, que não tinha tanto acesso à casa, que comia os restos de comida. Hoje em dia, eles estão cada vez mais inseridos na nossa rotina e no nosso dia a dia. Então, hoje em dia, eles têm acesso a todo o nosso ambiente e, inclusive, tem comidas próprias para eles e balanceadas. Vamos entender como é que funciona a cabeça do cachorro. Antigamente se achava que ele não pensava. Hoje em dia as pesquisas científicas mostram que o cão ele tem o raciocínio de uma criança de 2 a 4 anos. Então a gente precisa entender que se ele tem o raciocínio de uma criança de 2 a 4 anos, ele também vai querer chamar muito atenção da mesma maneira que uma criança chama. E o que acontece é que normalmente os cães acabam ganhando mais atenção fazendo o que não pode do que o que pode. Por exemplo, se ele está ali brincando com o brinquedo dele, a gente não dá a mínima atenção. Agora, quando ele pega alguma coisa que ele não pode, ou o brinquedo da criança, o que a gente já faz? Imediatamente a gente já dá atenção para ele, corre atrás dele, e aí isso acaba virando um ciclo. Então ele entendeu que se ele pega determinado objeto, ele ganha nossa atenção e ele consegue movimentar toda a nossa rotina. Isso faz com que esse comportamento seja aumentado cada vez mais, porque existe um reforço para esse comportamento. Agora, quando ele está mordendo os próprios brinquedos dele, o que acontece? A gente acaba achando que o cachorro precisa de muito brinquedo. Então a gente precisa descobrir, cada cão é um cão e cada cão gosta de um tipo de material. Não é porque um cão gosta de morder corda, morder pano, que o outro também vai gostar. Então cada um tem que prestar muita atenção em que tipo de material que o seu cão gosta. O que é importante, além de você descobrir que materiais, eu vou dar um exemplo de alguns materiais, tá? Bom, tem cachorro que gosta de morder plástico, tem cachorro que gosta de morder tecido, corda, madeira, os brinquedos de nylon, deixa eu ver se tem mais, borracha, né? Borracha é muito legal. Então, além desses brinquedos, desse tipo de material, eu preciso descobrir também brinquedos que chamam a atenção do cão. Às vezes um brinquedo que ele não se mexe, um brinquedo que ele não tem nenhum atrativo, pode ser que não seja interessante para o seu cão. Então tem algumas maneiras de deixar esse brinquedo mais atrativo. Por exemplo, os de nylon. Os de nylon são muito legais, porque eles substituem muito essa questão da mordida em madeira. Que eles vão mordendo e aí vai amassando aos pouquinhos e até arranca alguns pedacinhos pequenos, da mesma maneira que a madeira. Outra coisa interessante também é que eles conseguem morder com os dentes do fundo e isso é muito prazeroso para ele. Por que o cachorro precisa morder? Porque além de dar muito prazer para ele, né, ali libera algumas substâncias químicas que fazem com que seja mais interessante ainda com que ele morda. Ele precisa trabalhar essa musculatura do maxilar, porque se a gente voltar no tempo, eles precisavam estar preparados para quando mordesse uma presa, conseguissem matar a presa, rasgar, né, e conseguir tirar as partes dos animais. O que a gente pode fazer também para substituir isso? A gente pode dar brinquedos como caixas que eles têm que rasgar, né, colocar a comida ali dentro, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, principalmente para substituir
e fazer com que eles usem essa parte instintiva deles. Inclusive, segundo a ciência, para a gente dar um bem-estar para o animal, a gente precisa conseguir fazer com que esses animais expressem comportamentos naturais. E esses comportamentos naturais seriam isso, seriam destruir, seriam caça, seriam forragear, cheirar, utilizar o faro. Então, o que a gente pode fazer para trazer isso para a nossa rotina é utilizar esses tipos de brinquedos e situações que façam com que ele fique saciado. Outros comportamentos naturais e instintivos que levam o cão a querer pegar os brinquedos, por exemplo, o Golden Retriever, né? Então ele foi selecionado para buscar o pato lá quando era caçado na água e pegar coisas. Então o que a gente deve fazer é tentar dar atividades para que ele tenha esse instinto dele saciado. Quanto mais atividade um cão tiver, mais tranquilo ele vai ser. Então, ao invés dele ganhar atenção fazendo os comportamentos indesejados, eu preciso dar atividade para que ele haja da maneira que eu gostaria, que seria pegar a bolinha, pegar determinado objeto, ensinar os brinquedos por nome. Isso dá uma qualidade de vida muito legal pro cachorro. Outra coisa também são os brinquedos que se movimentam, né? Isso ativa muito a caça do cão. E uma maneira de fazer com que a gente supra essa necessidade da caça, né, seria pendurar algum brinquedo com elástico ou até mesmo amarrar um brinquedo numa guia ou numa cordinha e fazer com que o cachorro corra atrás para caçar. Então, o que a gente precisa entender, depois de saber quais materiais o nosso cão gosta, é ter uma rotatividade. Porque assim como a criança, se ele tiver todos os brinquedos ali à vontade, isso vai fazer com que ele perca o interesse. Então, a escassez dos brinquedos vai fazer com que ele valorize cada vez mais os brinquedos, e principalmente os brinquedos dele. Eu preciso observar quanto tempo ele está interagindo com aquele brinquedo. Então, quanto tempo ele gasta, principalmente os brinquedos de colocar comida, quanto tempo ele está gastando ali para conseguir retirar todo o alimento, como é que ele está ficando, se essa brincadeira está sendo legal para ele ou se ele está ficando estressado. Eu preciso controlar esse tempo que ele está interagindo ali com o brinquedo. E cada tipo de brinquedo vai ter um tempo diferente de que ele vai gastar ali com aquele brinquedo. Segundo, eu preciso controlar o ambiente. Se o ambiente estiver completamente liberado e ele tiver acesso aos brinquedos das crianças a qualquer momento, como é que eu vou conseguir controlar isso? Então eu preciso parar e pensar que se eu estou com o cachorro ali perto, eu estou treinando. Então eu preciso manejar o ambiente de uma maneira que eu consiga impedir com que ele pegue o brinquedo da criança, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar que eu preciso fornecer um brinquedo que seja tão atrativo ou mais atrativo do que o brinquedo que a criança está utilizando. Outra coisa importante é a respeito de ganhar atenção com os comportamentos indesejados. Se ele ganha mais atenção pegando os brinquedos da criança do que com os brinquedos dele, então vai ser muito mais interessante pegar os brinquedos que ele não pode brincar. Como é que eu vou conseguir controlar esse ambiente? Quanto mais distante ele tiver dos brinquedos ali da criança, mais fácil de eu conseguir impedir. Se ele já estiver ali em cima, do lado e perto, os cães são muito rápidos. Então eu preciso fazer com que ele entenda que o lugarzinho dele de brincar é em determinado espaço, ambiente. Eu posso utilizar a própria cama dele ali para dar os brinquedos e fazer com que ele interaja ali dentro.
Ou uma caixinha de transporte também, que é muito interessante. Então, quando eu estiver no ambiente com o cão e tiver os brinquedos ali próximo da criança, eu preciso ter certeza que se ele quiser pegar os brinquedos, eu vou conseguir interromper antes que ele pegue o brinquedo. Então, qual é a ideia? Se antecipar colocando os brinquedos que sejam mais legais do que os da criança, mas ao mesmo tempo eu preciso impedir com que ele pegue os brinquedos da criança. Eu posso fazer isso de uma maneira controlando o ambiente, até mesmo começando de uma maneira fácil para ele entender, separando por uma gradinha e ele entendendo. Se eu aqui, depois eu vou retirar a gradinha. Eu posso fazer também com que ele entenda que em determinado local ele pode ficar interagindo com o brinquedo dele, mesmo sem essa gradinha. Então, se o cão entende que naquele determinado lugar que eu escolhi, isso pode ser um canto da casa, pode ser na caminha dele. Se ele entende que ele ganha atenção quando ele está ali naquele lugar, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a ficar mais ali naquele lugar. Se é aquele lugar que ele ganha os brinquedos, se é aquele lugar que ele ganha comida, se é aquele lugar que ele ganha atenção, ele vai começar a ficar mais nesse espaço. E isso ajuda a facilitar o controle do ambiente também. Então, se eu não puder estar vendo, né, se eu tiver que sair, eu preciso ter certeza de que o que eu estiver deixando ele fazendo seja mais interessante do que pegar os brinquedos da criança. Então, resumindo, a gente precisa entender que materiais que o nosso cão mais gosta, né? Outra coisa, fazer rotatividade desses brinquedos. Terceiro, incentivar ele a morder os próprios brinquedos. Então, a gente elogiar quando ele está mordendo os brinquedos dele, ao invés de dar mais atenção quando ele pega os brinquedos das crianças. E quarto, controlar o ambiente. Então, eu preciso ter certeza que quando ele estiver naquele ambiente, ele não vai conseguir ter acesso aos brinquedos. Então, a questão de controlar o ambiente é o seguinte: se a criança estiver ali com os brinquedos todos espalhados e o cão estiver ali e eu não conseguir com que eu tenha um brinquedo que seja mais interessante que o dele, se eu não conseguir estar de olho para conseguir interromper, né? E uma maneira muito legal é você ficar entre o brinquedo e o cão. E eu elogio ele por ele não estar pegando o brinquedo ou por estar mordendo o brinquedo que ele pode brincar. Eu não devo deixar esse cão no mesmo ambiente. Por quê? Porque toda vez que ele pega o brinquedo da criança, esse comportamento está sendo reforçado. Ele está entendendo que pegar o brinquedo da criança é legal. Só o fato dele pegar o brinquedo e ter prazer em morder e destruir esse brinquedo já está reforçando esse comportamento. Então não posso deixar que isso aconteça. Então nesse caso é melhor que ele fique em um ambiente separado e só esteja nesse ambiente quando a gente puder ter tempo e estar disponível para conseguir controlar e deixar claro como eu quero que ele se comporte. E aos pouquinhos você vai trabalhando esse condicionamento para que ele entenda quais são os brinquedos da criança e quais são os brinquedos dele. Outra coisa, os brinquedos das crianças não podem ficar largados, porque a gente não vai ter esse controle. Então é importante guardar sempre os brinquedos para que ele não tenha acesso. Assim como qualquer outra coisa que o cão não possa pegar. Então a gente não deixa remédio jogado, a gente não deixa produtos de limpeza jogados. Os brinquedos é a mesma coisa, né? Então a gente precisa recolher esses brinquedos para que ele não tenha acesso, porque se ele pegar esses brinquedos e tiver prazer mordendo esses brinquedos, ele vai acabar fazendo isso cada vez mais. Então a gente precisa interromper esse ciclo, deixar claro que brinquedos ele pode morder, incentivar
e ao mesmo tempo não deixar com que ele tenha acesso sem supervisão. Então, muito obrigado. Se você tiver algum tipo de dificuldade ou conhecer alguém que tem esse tipo de dificuldade aí com cão, pode compartilhar esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá legal? Um abraço!